Oi, eu sou a Thaís Maciel, mãe da Jade, e hoje eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês sobre quais são as principais demandas dos bebês e por que a mãe cansa tanto. Assistam até o final, eu vou falar a coisa mais importante bem no final do vídeo, que pra mim é essencial que todos os papais e mamães saibam, inclusive mamães grávidas, tá? Antes dessa criança nascer, todo mundo tem que saber de primeiros socorros de bebês. Quando a gente fala o termo romantizar a maternidade, é muito sério. Romantizar é contar de forma ideal, utópica, ou seja, não é realidade. Como não existe na vida real nem vilão, nem herói, só pessoas que têm pontos positivos e pontos negativos em algum aspecto da vida, a maternidade é essa montanha-russa também. Tem o ápice da montanha-russa, né, ou da roda gigante, que você vai lá em cima e vê aquelas coisas maravilhosas, mas também tem a parte onde você desce, fica lá embaixo só vendo o pé das pessoas e por mais que o amor que a gente sinta por eles seja indescritível, como diz Chitãozinho Chororó, sinônimo de amar é sofrer. Gente, mentira, eu não acho que essa frase seja correta. Eu melhoraria essa frase, eu reconstruiria essa afirmação para referir às mamães. Olha como. Sinônimo de amor é abnegação. É uma ação caracterizada pelo desprendimento, pelo altruísmo. Nós superamos as nossas tendências egoístas, da nossa personalidade em benefício de uma outra pessoa. Ou seja, é uma dedicação extrema. E fazer pelo outro sem esperar nada em troca. Então, por isso que na filosofia eles falam que o altruísmo verdadeiro ele não existe, porque a gente sempre está esperando alguma coisa em troca, inclusive nós mamães, porque nós fazemos tudo pelo bem-estar da criança, para que ela permaneça viva, que ela seja feliz. Isso é uma retribuição que conforta o nosso coração. Então não é um altruísmo verdadeiro, porque este não existe, mas não deixa de ser um altruísmo o que nós fazemos pelos nossos filhos. Muitas mães, quase todas eu acho, sofrem por uma ansiedade, medo de morte súbita do bebê. Não sei, isso eu sentia desde quando ela estava na minha barriga, depois que ela nasceu recém-nascida. Nossa, agora que tá melhorando esse negócio de morte súbita, porque você acha assim que a criança tá lá dormindo, ela vai morrer do nada, entendeu? Aí você vai lá ver se a respiração tá ok, tipo, uma coisa que você não tem certeza se a criança vai ficar viva, então você fica em estado de alerta 100% do tempo. Então nem na hora que você dorme você tá descansando direito, porque você tá pensando que, meu Deus do céu, deixa eu ver, será que ela tá descoberta? Meu Deus, será que ela tá respirando? Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? A gente pensa em inúmeras coisas que podem acontecer, você fica muito preocupado. Então nosso interesse em olhar pra criança, ficar vendo, observar, examinar e tá cuidando é, sem dúvida, integral, sabe? É o tempo inteiro. As mães, que são a grande maioria, elas fazem o máximo que dá, o máximo que tá ao alcance para aquela criança. Mas isso desgasta aquele ser humano, aquela mãe, ao máximo. Cada célula do corpo daquela pessoa vai ficar desgastada fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, principalmente nos primeiros dias e meses de vida do bebê. Quando a amamentação é exclusiva, né, no peito da mãe, imagina, ela é a única responsável pela alimentação daquela criança. 6 primeiros meses de vida. A única e exclusiva alimentação daquela criança, de sobrevivência daquela criança, é a mãe. No final das contas, é normal que a mãe chegue a um esgotamento crônico. Tô falando que é normal porque isso acontece com a maioria das mães nesse período da vida. Ele é chamado de mommy burnout, e é esse excesso de trabalho físico, psíquico e emocional. Muitas horas de trabalho, jornada da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. Manhã, tarde, da noite, da madrugada. Privação de sono ao extremo. E aí, naturalmente, aquela pessoa fica fora do estado de sanidade. A gente entra num nível de estresse, por mais que tenha rede de apoio, te entra num nível de estresse considerável, sabe? Independente de todas as funções que a gente exerce, ainda tem a preocupação com aquele ser petitinho e que vale tudo, entendeu? Vale tudo pra gente, é como se valesse, assim, não tem nada mais valioso, assim, mais precioso, que mais importe na vida daquela mulher, daquele período, do que a criança. Então, assim, por isso que às vezes esse estado crônico
pode chegar a desenvolver uma depressão pós-parto, que é como se fosse uma rejeição daquela criança. Isso é um estado muito grave, muitas mulheres vivem esse estado, não é porque elas não amem a criança, elas só têm vontade de ficar longe. Eu não senti isso, eu não cheguei nesse estado de depressão pós-parto, mas eu conheço mulheres que já entraram nesse estado. Ao longo dos meses passa, então por isso a mãe tem que ser cuidada, tem que ser amada, tem que ser zelada. Se existir possibilidade, a rede de apoio tem que ser a maior possível. Baby blues é uma baixa, assim, na nossa aura, na nossa estima. Além de tudo isso, ainda tem o estado de recuperação do próprio corpo, que o útero tá voltando, aquela barriga, né? Caso foi cesárea, ainda foi uma cirurgia que te cortou pra caramba. Não é igual um burnout de trabalho, né? Que as pessoas estão trabalhando tanto, dá burnout, e aí elas são afastadas pra poder se recuperar, fazer terapia, tomar os remédios que precisam, meditar, o que for. A mãe não tem essa opção. Eu acho que isso que causa, assim, meio que uma doideira, sabe? Você não pode, você não tem opção. Você só tem a opção de ser forte, você só tem a opção de continuar, você não tem opção. Seu filho tá ali, ele é você, ele é como se fosse parte de você, ele precisa de você e você fica assim, com aquela cara de chapeleiro maluco, sabe? Exatamente. Muita doideira, dá até vontade de chorar lembrando, porque nossa, os hormônios da gravidez, né, que te deixam mais ou menos em estado de graça, minha gestação, eu fiquei muito feliz, eu fiquei tranquila, sabe? A gente fica com os hormônios à flor da pele de uma forma boa. A pele fica boa, o cabelo fica bom, você se sente, sabe? Eu tava gigante, eu tava com 25 quilos e mesmo assim me sentia linda, não tava nem aí, sabe? Você se sente realizada. Nossa, fica esperando aquela criança e tudo vai mudar e tal. Quando aqueles hormônios da gestação vão embora, a gente fica assim, também, em choque. Tipo assim, você fica até cinza. Seu aspecto fica cinza. Eu tirava foto com a Jade, recém-nascida. Minha mãe falava, deixa eu tirar uma foto dela. Eu falei assim, mas você quer tirar foto minha nesse estado? E você acha que eu tenho a mínima vontade de trocar essa roupa? Você acha que eu tenho a mínima vontade de colocar uma roupa normal? Você acha que eu tenho vontade de pentear meu cabelo? Não quero ter registro meu nesse estado deplorável, mas ao mesmo tempo não queria sair do estado deplorável, entendeu? Eu queria ficar no estado deplorável, como se você estivesse numa clínica de reabilitação. Conseguir voltar, retomar as coisas da vida, mas pra isso você precisa se recolher, entendeu? E aí eu acho que isso é um processo natural, mas ele é uma pontinha assim, ó, pra doença. Uma virada de chave minúscula, no caso, é chegar em depressão. Depressão é uma coisa muito séria, é uma doença da cabeça como qualquer outra, e acaba que não tem nada de legal, né? Nada de legal. Um dos sintomas dessa condição é a mãe sempre querer provar que ela consegue fazer tudo, que ela dá conta de tudo, que ela acorda, que ela dá mamar, que ela troca fralda, que ela faz dormir, que ela dá banho, que ela seca, entendeu? Tudo sozinha. Esse estado provavelmente vai levar a um burnout. Eu fiz minha cabeça diferente, porque eu já sabia que isso acontecia, e não sei porquê, na minha cabeça eu já tava assim, eu quero ajuda de todo mundo que eu puder. Assim, eu preciso de ajuda e senão eu vou endoidar. E eu realmente me dispus a receber ajuda, e também porque nos 5 primeiros dias eu não consegui levantar da cama, que eu tive aquela dor de cabeça insuportável da anestesia. Eu até tenho um vídeo aqui, se vocês quiserem ver meu relato, o que aconteceu comigo quando eu tomei anestesia raquidiana. Então pra mim foi insuportável, eu não pude cuidar da Jade nos 5 primeiros dias, eu não pude dar banho, não conseguia nem olhar pra ela, porque eu só podia ficar deitada, não sabia nem como ela era, sabe? Porque pra você ver a criança, né, que tá deitada, você precisa fazer assim, né, pra olhar. Eu só via ela de lado, eu só amamentava de lado. Era assim, uma coisa muito... Cara, foi uma coisa surreal. Nunca achei que isso pudesse acontecer com ninguém. Não sabia que isso existia. Um pós-cirúrgico ser tão complicado igual o meu foi. Mas não em relação à cirurgia em si, mas à reação da anestesia. E também o vídeo do meu relato de parto vai estar aqui, se vocês tiverem interesse. Eu tava, inclusive, bem abalada nesse vídeo. Eu tô bem assim, tipo... Sabe, um aspecto muito... Eu tô com um aspecto de pena nesse vídeo. Vocês me perdoem, mas é porque eu tava muito, né, sensível. Fiquei muito sensível, velho. Então, assim, tem até uma música, assim, ó, melancólica na hora da edição, porque eu ainda quis, né? Hoje já tô bem melhor, gente. Tudo melhora, graças a Deus. Outro sintoma é a recusa de ajuda da mãe. Ela não aceita ajuda de ninguém. Tudo tem que ser ela que vai fazer. Eu que sei o jeito certo de lavar roupa. Eu que sei o jeito certo de passar pomada nela. Eu que sei o jeito certo de limpar o bumbum dela, da criança, né? Eu que sei o jeito certo de tudo. Ninguém mais sabe fazer tão bem quanto eu, então eu que tenho que fazer.
Quando a mãe começa assim, negar qualquer problema ou dificuldade, fazer todo mundo achar que tá de boa, que ela tá dando conta mesmo, que ela tá conseguindo, que ela faz e que ela é muito forte e tal, descaso com as necessidades pessoais. Em algum momento, acho que isso acontece com toda mãe. Claro que eu não vou falar toda, né? Não tem como eu generalizar nada. Vivia de coque, colocava um coque aqui assim, ó. E esse coque mesmo era o coque que eu tava dormindo. Esse era o coque que eu tava acordando. Entendeu? Tipo, é nesse estado de descaso, né? Pelo menos no meu caso não foi relacionado à higiene, mas foi relacionado, assim, todo o resto. O look do dia era sutiã de amamentação com essas fraldinhas enfiadas assim no peito de um lado, do outro, sim, pra não vazar o leite. Quase não tinha short que me servia, então eu usava o short mais bagaçado que eu tinha, que é aquele mais relaxado de todos. Nunca mais passei creme em lugar nenhum do meu corpo. Eu passava creme, né, pra estria e tal. Ela nasceu, já era, não passava nada. Nossa, perfume. Passava no máximo era o desodorante mesmo. E... Gente, eu não saía de casa. Eu não sei se isso foi só eu, mas eu não saí de casa, sabe? No meu puerpério, um dia sequer. E é outro sintoma, né? Que é a aversão de encontrar outras pessoas. Que foi outro sintoma que eu tive desse esgotamento crônico, do mommy burnout, que é a aversão de encontrar outras pessoas. Gente, não dá vontade de encontrar ninguém. Eu não quis receber nenhuma visita. E assim, foi por causa da pandemia, que também tava aquele negócio de coronavírus e eu não queria receber visita, ninguém podia sair. De qualquer forma, eu pensava assim, se não fosse a pandemia, eu também não gostaria de receber nenhum tipo de visita. Sei lá, eu senti que ia mudar minha rotina e que eu ia ter que me esforçar mais do que eu já tava me esforçando, e eu achei que, sei lá, não tava feliz pensando em receber visita, não queria, por mais que fosse a pessoa que eu mais amasse, entendeu? A tia favorita, eu ficava ansiosa, sabe? Eu queria ficar bem quietinha, só dá vontade de ficar bem quietinha. Você é o bebê quem te ajuda, só isso. Você é o bebê quem te ajuda. Sintomas físicos também, tipo choro, dor no estômago, dor de cabeça, síndrome do pânico, né? Que você fica com aquele medo constante, igual o medo da morte súbita. Tensa o tempo inteiro, sabe? Pode dar até taquicardia e insônia. Insônia por causa de tanta preocupação que você não consegue nem dormir, sabe? Por mais que você também não teria opção de dormir, no momento que a criança dorme, você pode dormir, mas... Para reverter essa situação, a mãe precisa, primeiro, assumir que ela tá com problema e que ela precisa de ajuda. Que aquela condição não é saudável. Ela precisa delegar funções. Aprender a delegar. Gente, eu nunca aprendi a ser tão delegada do que no meu período de puerpério. Primeiro, eu tinha que saber onde estavam todas as roupas da Jade. Eu que organizava tudo pra deixar tudo no esquema. E aí, tudo organizadinho. Eu até tenho um vídeo aqui que eu explico como eu organizei as roupinhas da Jade e como que isso facilitou pra eu delegar exatamente o que eu queria. Então, tipo assim, Pedro, pega o body rosa no segundo nicho, calça estampadinha de veludo no terceiro nicho, por exemplo. Ir lá e pegar. Que ela precisa se dedicar a ela mesma a algum momento. Então deixar a criança ou com o pai da criança, se for possível, ou com a avó, se for possível, com alguém, tá? Essa pessoa vai passar um perrenguinho, vai, mas deixa pelo menos um tempo e sai. Dá uma volta, anda, que se você gostar de fazer uma caminhada, faça. Se você gostar de andar de bicicleta, ande. Se você gostar de fazer algum exercício físico, alongamento. A minha doula veio me fazer massagem um dia, porque eu tava assim, o pó. Aí ela veio, fez massagem nas minhas costas, me esticou inteirinha, fez todo o alongamento que eu precisava, porque a minha doula, ela é fisioterapeuta e foi a minha professora de pilates. Então, assim, ela já pegou todo o meu corpo, me deu aquela sacudida pra eu conseguir. No final das contas, o importante é a gente saber que mamãe feliz é bebê feliz. Isso é uma frase já conhecida pelas mamães, porque se a gente não tiver no estado de espírito legal, não vai conseguir doar o nosso melhor, a gente vai conseguir doar aquele restolho que existiu no nosso coração e a gente acaba que fica num automático. E esse automático não é legal pra criança, sabe? A criança merece que a mamãe esteja descansada. Eu sei que não é a realidade de muitas mamães que não têm rede de apoio, né? Se for possível, a gente tem que aceitar ajudas, sim. Procurar os amigos, né? Eu sei que é um momento que a gente fica recluso, mas procure seus amigos, que seja pra desabafar, que seja pra chorar, que seja pra falar o que for.
Agora eu vou pontuar para vocês as principais demandas do bebê, que eu considerei as mais importantes e que todo mundo precisa saber e se atentar a isso. Para começar, eu vou falar sobre alimentação. Isso vai demandar a maior doação da sua vida se você estiver só amamentando no peito. Mesmo se for fórmula, mamadeira e outras pessoas puderem dar, né, a mamadeira para criança, aquilo ali é a função. A primeira grande função é alimentar aquela criança com leite. E se for amamentação exclusiva, principalmente, tem gente que fala assim, nossa, pra mim a amamentação foi a coisa mais difícil, não só em relação ao físico, se o seu peito tá doendo ou não, se o bico tá rachado ou não. Isso, ainda querendo ou não, é o de menos perto do esforço contínuo do que você se doa para aquela situação acontecer. É mamar toda hora. E esse momento, ele é essencial para a criança construir os primeiros laços afetivos dela. Aquele toque, aquele carinho que você vai estar ali dando o mamar. Mesmo que seja na mamadeira, tem que ter esse laço afetivo com aquele momento, né? Que a criança vai estar suprindo as necessidades. É a primeira grande necessidade de sobrevivência daquela criança. Por isso que é tão recomendado que dê certo, né? Que a mãe se esforce para que aquilo aconteça. O benefício da amamentação, ele é gigantesco. Primeiro, por causa do cheiro, né? Que a criança fica sentindo o cheiro da mãe. Aquilo faz com que ela entenda aquela presença de uma forma muito mais natural. A segunda necessidade, tá? Da criança, primordial, é o acolhimento. A criança não sobrevive sem acolhimento, porque isso é instintivo. Isso é dentro do ser humano. Nós não precisamos só de comida, a gente precisa de comida, diversão e arte. Precisa de alimentação, do leitinho e contato. Contato é completamente importante para aquela criança se sentir segura, sentir que alguém está cuidando dela, sentir que ela está protegida. O organismo, ele necessita para fazer aquele corpo ficar vivo, de presença, contato, aconchego, carinho. E eles também têm um reflexo de Moro, né? Que eles têm a impressão que estão num vazio. E tinha aquela parede do útero que continha as mãozinhas deles. Eles ficavam bem apertadinhos, eles faziam assim, tô sentindo o útero. Aí depois, quando sai da barriga, eles fazem assim, não tem nada, eles começam a chorar, acham que estão caindo, dá a sensação de vazio, chama reflexo de Moro. É normal até os 3 meses de vida deles, por isso é tão importante o colinho. Quanto mais colinho a gente dá pros recém-nascidos, melhor é. Deixe no carrinho ou no bercinho na hora que eles estiverem dormindo. Aí eu acho importante eles saberem que tem um cantinho deles, sabe? Pra mim, na minha opinião, é melhor colocar no berço sim do que cama compartilhada, porque assim, ao longo do tempo eu não achei que foi legal. Mesmo compartilhando a cama com a Jade todos os dias no final da noite, eu acho legal colocar ela no bercinho no começo da noite e também no carrinho de dia ou em algum lugar pra ela dormir quietinha, sozinha na dela, porque ela mesma se mexe, ela mesma se vira, ela mesma se aconchega, ela mesma tem aquele momento dela. Acho que todo mundo merece isso, eu acho legal. Cada um faz o que acha melhor, claro. Até o momento que eles têm que ir pro chão e fazer as atividades, tem que ser colinho, máximo de colinho, apertar, aconchegar. Nossa, sabe, fazer muito carinho, porque é muito importante pra eles isso, pra eles regularem os hormônios de segurança, confiança, afeto, né, pra eles se sentirem plenos. Isso tudo porque o sentido mais desenvolvido deles é a pele. É o tato da pele toda. Eles não enxergam nada, então assim, eles valorizam muito o contato. Isso é muito importante pra eles. Terceiro ponto é a higiene. É uma coisa assim, e eu nem vou falar de banho propriamente dito, não. Mas a higiene do contexto, da casa, do quarto, onde essa criança tá. A pele do bebê é muito sensível, então nos 3 primeiros meses, acredito que seja necessário passar as roupinhas deles por precaução, tá? Não só as roupinhas, como as roupas de cama e tudo que vem, assim, tudo que entra em contato com o bebê, almofada de amamentação, tudo isso, deixar tudo muito limpo e passado. Porque quando você passa com ferro, você esteriliza, sabe? Minhas roupas eu nunca passo, nunca mesmo. Mas as da Jade eu fazia questão de passar. Eu sei que passar roupa é chato demais, mas é um mal necessário. Porque se tiver algum bichinho que passou ali, ou alguma aranha minúscula, algum bichinho que pica, que seja uma formiguinha, sabe? Você não vê, você coloca na criança direto. Eu acho assim, qualquer lugar tá sujeito a ter algum animalzinho desses. Cocô de passarinho às vezes caiu, você não viu, sabe? Às vezes vai ter certas bactérias que entrando em contato com aquela pelinha, né? Pra quê? Eu acho que é bom esterilizar além da lavagem com ferro. Acredito eu que faça parte da higiene do contexto dessa criança. O banho mesmo, né? Ele nem é indicado, assim. Até os 3 primeiros dias da criança não tem tanta necessidade de você dar banho. Você tira aquele cocô do bumbum, né? A criança tem toda aquela proteção da pele, aquilo não é sujeira.
Mas à medida que você for dando banho, aos pouquinhos, vocês vão ver, por exemplo, atrás da orelha, sabe? Vai juntando, acumulando matéria orgânica, que seja até da pele que vai expelindo, vai dando mau cheiro. Aí por isso que é muito importante que assim, atrás da orelhinha deles, sempre tá limpando várias dobrinhas, né? Que seja aqui, ó, que seja dos bracinhos, axila. Quando começa a surgir as dobrinhas, né, a gente tem que limpar bem direitinho. O regurgito das crianças é ácido, então sempre tá tendo muita atenção. Isso empipoca o bebê por causa da acidez, então tem que passar água com algodão na hora para poder tirar qualquer tipo de resquício de acidez. Não tô falando só de limpar o bebê com sabão, não, porque isso é o de menos. Você só pode dar um banho com sabão no bebê por dia. De resto, você só pode limpar ele com água e algodão, que é o mais indicado. Inclusive os cocôs, né, e o xixi e tudo mais. E não pode arrancar, né, deixar sair naturalmente. À medida que eu dando banho, dá atenção para esses lugares, né, não esquecer desses lugares para não acumular bactéria. E não acontecer, né, alguma feridinha, alguma coisa, e isso prejudicar seu filho, dar alguma dermatite desnecessária, né? Ver se o quarto não tem mofo, ou o lugar onde essa criança tá não tem mofo, porque mofo pode causar problemas crônicos de respiração nessa criança, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, tipo assim, pra infância, pra vida toda dela, isso tudo por causa de mofo. Bronquite, rinite, asma, imagina, asma é muito ruim, gente. Então, assim, toma muito cuidado se o ambiente não tem mofo, se não é úmido, se toma sol, se dá pra ser assim, né, se for possível, se não der pra tirar a umidade, né, por exemplo, se tiver, não der pra revestir o lugar onde tá mofado e a criança fica naquele quarto, naquele ambiente, passa água sanitária, sabe, sem parar. Agora, gato e cachorro, eles não entram nessa parte, assim, de higiene, porque um gato e um cachorro bem limpinho, que eu digo, né, toma banho regularmente, ele não oferece nenhum risco, tá, para a saúde da criança. Eles, inclusive, ajudam essas crianças a fortalecerem a imunidade. Pode sim ficar pertinho das crianças, não tem problema. Agora, se o bebê já tiver uma predisposição a desenvolver alergia, ou seja, desenvolveria essa alergia em qualquer momento da vida, aí vai desenvolver com gato e cachorro nessa primeira infância. Mas uma criança que não tiver essa predisposição, isso vai fazer bem. Inclusive para aquela criança não ter alergias futuramente, de todos os tipos. E a quarta coisa e última coisa, não menos importante, é os pais saberem tudo de primeiros socorros de bebês e de crianças, né? Futuramente você aprende das crianças, mas dos bebês, gente, antes dessa criança nascer, vocês têm que estar cientes, avô, pai, todo mundo, como agir em situação de urgência, né? E ter o kit de primeiro socorro. Fica aqui pra você ajudar a mamãe, tá? Aqui, ó. Kit dos primeiros socorros que a gente precisa ter: termômetro para medir a febre, álcool gel antisséptico para poder estar lidando com a criança, limpando a mão toda hora, né? E de qualquer pessoa que visita ou pega. Alguma bolsinha de água quente pra gente estar fazendo massagem em caso de cólica, né? Crise muito forte de cólica. Soro fisiológico para limpeza dos olhinhos, do nariz quando necessário. Analgésico, né? O que o pediatra indicar pra gente ter caso a criança tenha febre mais de 38 graus. Com indicação do pediatra, né? Você vai mandar mensagem pra ele falar que a criança, né, tá com febre. Seringa é muito bom pra dar remédio pra eles, então é sempre bom ter uma seringuinha, a gente pinga o remedinho lá. Onde que tem dodói, bem? Deixa eu dar beijo. E agora vamos lá com as dicas de primeiros socorros, tá? Se o recém-nascido, ele afogar com leite materno, né, ele engasgar. Ó, vou tentar fazer com a Jade, mas eu acho que ela não vai deixar. Mas se o neném engasgar, a manobra de engasgo todo mundo tem que saber, sabe? Ela é muito importante, todo mundo. Ela é simples, tá? Você vai pegar o bebê recém-nascido, colocar a mão assim, a Jade é muito grande. Não dá mais pra fazer esse tipo de manobra. Que é isso? Tá na boca? Pega os 2 dedos assim e tem que desobstruir essa coisa. Tem que desobstruir assim. Aí segurou assim, você tem que dar a tapa. Dar tapinhas fracos assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E deixar a criança assim, ó. Como a Jade é muito grande, eu não consigo mais fazer nela. Tá vendo? Mas é isso aqui, ó. Tem que estar desobstruído bem assim. Inclinar a criança assim, ó. Desculpa, bem. Se ajudou a mamãe já tá bom. E dando tapinha nas costas da criança até aquele leite desengasgar. Sempre olhar, ver se a criança tá respirando, se ela ainda tá obstruída. Inclina ela pra baixo, né? Nessa posição, facilita com que o leite volte, ajuda ela a tossir aquilo
e desobstruir as vias respiratórias. Eu não sou especialista nisso, isso é a manobra que eu aprendi padrão. Procura aí na internet como fazer manobra de desengasgo em bebês. Vão ter vários vídeos de bombeiros explicando perfeitamente com bonecos de bebês, né? Mais fácil do que eu explicar com a Jade, que é muito grande já, de 1 aninho. Tem que saber, porque pode acontecer com qualquer bebê. Eles estão aprendendo a mamar. Inclusive, aconteceu com a Jade, só que não foi necessário fazer a manobra, porque ela voltou, sabe? Então, assim, mas foi um momento de muito susto. Nossa, a gente fica assim... E inclinar a criança com a cabeça pra baixo, né? Pra ajudar aquele leite a sair. Não pode parar de fazer manobra até chegar o socorro. Nós devemos, sim, pesquisar e estudar quais são as coisas a serem feitas em caso de urgência. Ou seja, saber sobre primeiros socorros é essencial quando você tem um bebê, quando você tá grávida. Por isso eu tô aqui hoje pra falar pra vocês, né, o que uma mãe passa, por que é tão difícil ser mãe e quais as principais demandas do bebê nesses primeiros meses e dias de vida. As dicas de hoje foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Dá um like aqui se você gostou desse tipo de assunto, se acrescentou pra você alguma coisa que você não sabia. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijinho e até mais. Vem cá, Jade, fala tchau. Então fala tchau, ó. Fala assim, tchau.